A situação argentina é estruturalmente difícil e complexa. Não é um tema conjuntural, não é um tema de um governo, isso tem que ficar bem claro. E os principais fatores que levam a Argentina a estar nessa situação difícil não se encontram no Brasil, né? Então, a Argentina é um país que tem uma restrição externa estrutural e longa. Isso dificulta muito a credibilidade na sua própria moeda, né? Mas é uma situação bem diferente do Brasil. O Brasil tem reservas internacionais muito robustas e acumula sistematicamente superávites comerciais com o mundo e com a região. E tem, ainda que a gente tenha vivido um processo, e aí sim há uma coincidência, né, de desindustrialização, como ocorre na Argentina, Brasil e Argentina foram os dois países do mundo que nos últimos 10 anos mais perderam peso no total da produção industrial mundial. Mas esse debate mais acalorado, né, conjuntural, que é a inflação na Argentina, para esse fator específico, a situação é completamente diferente do Brasil e não tem nenhum risco de que o Brasil vá nesse caminho da Argentina, porque as explicações estruturais são diferentes. Um dos principais determinantes da condição argentina, que são determinantes históricos, já crônicos, de décadas, seja a dificuldade de o país fazer superávites comerciais consistentes no tempo, o que está associado exatamente à complexidade da sua produção, né, que historicamente é uma complexidade limitada, o que faz com que o país tenha dificuldade de conseguir as divisas necessárias para ter uma estabilidade daquilo que, para quem não conhece muito do jargão, a gente chamou de restrição externa. E a restrição externa é quando o país não tem divisas suficientes para fazer a sua economia operar no sentido de contratar e importar insumos para a indústria, contratar e comprar produtos mesmo, alimentícios para a população. Isso deixa o país mais sujeito aos fluxos de capital, que são empréstimos de curto prazo, né, que podem entrar e sair meio ao sabor de diferentes expectativas de quem empresta para o país, e isso gera uma volatilidade da taxa de câmbio que acaba afetando a inflação. E é uma das principais preocupações, né, da Argentina. Então... Fala, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um programa no canal André Roncalha. Se você é novo por aqui, considere se inscrever, considere se tornar membro também do canal para a gente ganhar cada vez mais força e engajamento. E agora eu dou continuidade à conversa que eu iniciei com o Pedro na segunda-feira sobre a indicação de Ilan Goldfein ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, e agora nós vamos focar sobre a questão argentina de uma maneira introdutória. O Pedro é um grande conhecedor da região, da América Latina, América do Sul, é alguém que tem uma atuação forte no IPEA como pesquisador e também como, né, emissário do IPEA na Venezuela. Então é alguém que conhece muito bem a região e pode nos ajudar bastante a compreender aquilo que está em jogo. E eu o convidei então para a gente falar um pouquinho sobre como ele está enxergando a situação argentina, né, os principais determinantes que ele enxerga e os principais desafios que o país coloca. Uma pergunta recorrente, Pedro, já te dando novamente aqui as boas-vindas para o canal, é que as pessoas ficam, principalmente os YouTube Nomics da vida aqui, né, os influenciadores, dizem, o Brasil vai virar uma Argentina, como se a questão argentina fosse uma questão de curto prazo. Né, tipicamente aquela ideia, o governo geriu mal a economia e agora a economia está numa crise insuperável e assim por diante. Então eu queria, né, que você nos enriquecesse aqui, trazendo a sua visão, né, de como que você está enxergando a situação argentina. Não, a situação argentina é estruturalmente difícil e complexa. Não é um tema conjuntural, não é um tema de um governo, isso tem que ficar bem claro. E os principais fatores que levam a Argentina a estar nessa situação difícil não se encontram no Brasil, né? Então, a Argentina é um país que tem uma restrição externa estrutural e longa. Isso dificulta muito a credibilidade na sua própria moeda, né? Mas é uma situação bem diferente do Brasil. O Brasil tem reservas internacionais muito robustas
e acumula sistematicamente superávites comerciais com o mundo e com a região. E tem, ainda que a gente tenha vivido um processo, e aí sim há uma coincidência, né, de desindustrialização, como ocorre na Argentina. Brasil e Argentina foram os 2 países do mundo que nos últimos 10 anos mais perderam peso no total da produção industrial mundial. Isso não é pouca coisa. Mas em relação ao tema que está mais presente nos jornais, né, no debate público, assim, não partidário, mas esse debate mais acalorado, né, de conjuntural, que é a inflação na Argentina, para esse fator específico, a situação é completamente diferente do Brasil e não tem nenhum risco de que o Brasil vá nesse caminho da Argentina, porque as explicações estruturais são diferentes. Agora, o maior interessado externo na recuperação econômica da Argentina é o Brasil. Isso é muito importante também ter claro. Então, quem mais vai se beneficiar fora da Argentina com a recuperação argentina somos nós. Por quê? Desde da organização do Mercosul, né, no comecinho dos anos 90, herança da aproximação política entre os 2 países no processo concomitante de redemocratização dos anos 80, houve um desenho dentro do Mercosul com uma tarifa externa comum, né, então o que os setores pagam de impostos para importação, tanto no Brasil como na Argentina, Paraguai e Uruguai também, é o mesmo. Então, uma proteção a alguns setores, principalmente industriais, acabou fomentando, que era o objetivo, uma integração produtiva, que o Brasil tem com pouquíssimos países do mundo, mas tem com a Argentina, concentrado em um setor que também está em crise, que é a indústria automobilística. Mas aí começam as considerações pró-Argentina, assim, né, ou favoráveis à Argentina do ponto de vista brasileiro. Para cada dólar que a gente exporta para a Argentina, gera-se, em média, 5 vezes mais emprego do que cada dólar que a gente exporta para o nosso principal destino das exportações, que é a China. Para a China, a gente exporta basicamente 4 produtos, né? Petróleo, minério de ferro, soja e celulose. Isso já dá mais de 90% das nossas exportações para a China. Esses produtos são muito pouco intensivos em trabalho, geram pouco emprego para cada dólar exportado. E no caso da Argentina é o contrário. A nossa pauta é extremamente diversificada, são centenas de produtos que exportamos para a Argentina, ainda que haja uma concentração no setor automotivo, que é bastante complexo, então são muitos fornecedores, e são empregos basicamente industriais. Então são empregos formais em atividades que acabam tendo um fator multiplicador no Brasil muito maior do que a exportação daqueles 4 produtos que eu comentei que exportamos para a China. Claro, exportar para a China e na quantidade que exportamos é fundamental, inclusive para o Brasil não ter as restrições externas. Se não tivéssemos a indústria de mineração, a Vale ou a Petrobras, né, exportando petróleo, ou o agronegócio exportando, a nossa situação ia ser muito próxima à Argentina. Porém, esses empregos das exportações industriais são fundamentais. Um outro fator importante é que o comércio intrarregional é muito mais acessível às pequenas e médias empresas. Então, pensando, né, na retomada de uma política de internacionalização de empresas no Brasil, o mercado dos nossos vizinhos é naturalmente um primeiro passo a exportações maiores. Por quais motivos, Pedro? Sim, porque tem um motivo cultural, né? Então, produtos mais que não são commodities, né? Então, eles têm uma aceitação mais fácil nos produtos nos países que são culturalmente próximos. Aí tem uma questão também
que é logística, que a gente tem que melhorar muito a nossa logística regional, sem dúvida, a infraestrutura e logística. Mas com a Argentina a gente tem estradas adequadas, os portos poderiam funcionar muito melhor, a hidrovia, enfim, a gente tem uma facilidade maior. E nos últimos anos a gente tinha um instrumento que era muito importante para o comércio intrarregional, que o Brasil acabou abandonando, mas que deve ser retomado, não da forma que era, né, modernizado, que era um convênio de pagamentos e créditos recíprocos no âmbito da ALAD, né, que é uma associação que tem já mais de 40 anos, que era criada para fomentar a nossa integração e desenvolvimento. E esse convênio, ele fazia com que ele definia que os bancos centrais garantiam as exportações, dava um prazo maior, um crédito para fomentar o comércio intrarregional. E depois os bancos centrais faziam a compensação, depois de alguns meses. Era meio como eles atuavam quase como que um banco de desenvolvimento, assim? Estendendo os prazos? Uma função de isso. Interessante. Então, nos anos 80, né, quando houve a crise da dívida, que, assim, toscamente seria uma situação da Argentina generalizada entre a América Latina toda, só Venezuela e Costa Rica não sofreram muito naquele momento, e a Colômbia também menos, mas os outros países bastante, o Brasil, enfim, a própria Argentina, vários países sofreram muito, o México, né, enfim. Aí mais da metade do comércio intrarregional cursava via CCR, né, lá nos anos 80. Aí esse instrumento passou a ser menos utilizado, mas ainda no período recente, a década passada, era bastante utilizado para o Brasil exportar para os países que tinham dificuldade de financiamento externo, principalmente a Argentina e a Venezuela, mas não só, para vários países, né? São 12 países que participam desse convênio. E o Brasil era extremamente superavitário. Então isso era bom para o Brasil também, porque são produtos que, se não tivesse esse instrumento, o país vizinho não ia conseguir importar. Entendi. Que é mais ou menos como o que é o CCR mesmo? É convênio? Convênio de pagamentos e créditos recíprocos, né? O CCR vem de convênio de créditos recíprocos, mas tem o pagamento também no nome, mas não aparece na sigla. E em abril de 2019, por uma decisão unilateral do Brasil, do Banco Central, na verdade, uma autarquia tomando decisão de política externa autonomamente, assim, por vontade própria, o Brasil se retirou do CCR, que é uma situação estranha, porque isso não passou por discussão no Executivo, o Ministério da Economia, das Relações Exteriores, a CAMEX, né, a Câmara de Comércio Exterior não discutiu o tema, as comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Assuntos Econômicos, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, não trataram do tema, mas o Brasil mandou um comunicado e saiu. E o comércio do Brasil, não só por essa razão, óbvio, mas o comércio do Brasil com os países da ALAD despencou logo em seguida, né, de 19 para 20, enfim, e está num nível muito abaixo hoje do que era quando havia o CCR. Tanto o comércio em volume como o superávit do Brasil. Com os países da ALAD era de 13 bi, passou para 7 bi, então perdemos bastante. Isso pode ser repensado, e o Brasil deve atuar para não colocar o CCR como era lá em 1980, que o mundo mudou, a dinâmica regional também mudou, mas o Brasil ele pode e deve, inclusive entendendo as oportunidades tecnológicas, né, de pagamento de moeda virtual e pagamentos virtuais, a possibilidade de uma moeda, não uma moeda única, mas uma moeda comum, né, que circularia em paralelo às moedas nacionais. É uma possibilidade, né, para fomentar o comércio intrarregional. Isso tem que ser discutido. Eu não sei se você está fazendo referência àquela proposta que o Haddad e o Gabriel Galípolo emitiram recentemente numa folha, na coluna da Folha. Uma coluna, né, sobre o SUR. Né? É um tema que tem que ser discutido com profundidade, mas os sinais ali apresentados são importantíssimos. Né? A região tem que ter instrumentos para fomentar o comércio intrarregional e uma moeda comum, que não é uma moeda única,
e pode ser apenas virtual, ela pode ajudar bastante, como já ajudou com os elementos mais rudimentares que havia lá nos anos 80 e foi tão importante no momento da crise da dívida. Então essa é uma agenda eu queria voltar para a questão importante para a integração regional. Mas aí tem outros fatores, assim, eu vou só mencionar, são estruturais que limitam o comércio intrarregional. Um é a deficiência de infraestrutura e logística. E há trabalhos e deve-se urgentemente recuperar a governança regional em infraestrutura e logística, inclusive para as exportações do Brasil via Pacífico, né, que é outro tema que eu acho que a gente já conversou brevemente, até eu estou nessa semana em um evento no Chile, uma reunião do grupo de trabalho em Antofagasta, sobre o corredor bioceânico do Mato Grosso do Sul, cruzando todo o Chaco Paraguaio, as províncias de Salta e Jujuy, no noroeste da Argentina, até chegar às regiões norte do norte do Chile. Isso é fundamental para o Brasil, porque não é só ter a estrada, tem que ter toda uma governança do corredor, as aduanas integradas, né? A conectividade digital, a adaptação dos portos do norte do Chile para as cargas brasileiras, enfim, a gente vai ter uma conexão muito melhor com a costa oeste das Américas e com a Ásia-Pacífico. Agora, além da limitação de infraestrutura e logística, tem a forma como estão estruturadas as cadeias de valor, né? Então, como se organiza a produção mundial. E tem produtos que nós temos um peso muito importante, Brasil e Argentina juntos, e América do Sul em alguns casos, e a gente não considera isso um ativo de política externa, né? Por exemplo, 75% da soja que a China importa vem do Mercosul, 75% de toda a soja que a China importa. E é um tema deliberado, né, da China de não produzir soja e optar por importação. Mas a América do Sul, né, e o Mercosul em particular, quando negocia com a China, não considera isso um ativo. E vários dos temas que a gente tem negociado, a gente tem feito de forma fragmentada, dividida. Por exemplo, o 5G. Né? 5G a gente pode ser provavelmente vai ser mais dependente da China, mas a gente não considera o fato da China ser dependente nosso para equilibrar um pouco as negociações. A gente tem feito a negociação que eles são dominantes, de forma fragmentada, e na negociação que a gente poderia ser dominante, a gente também não se organiza para equilibrar esse jogo. Tem um outro fator importante que é a carne, né? E a abertura de mercados para carne. O Brasil, nos últimos 20 anos, passou de 5% mais ou menos de participação nas exportações totais de carne congelada para 19,9%, ou seja, de cada carne comercializada no mundo, né, de cada 5 quilos de carne comercializada no mundo, 1 é brasileiro, de carne congelada, mas de carne fresca não, né? Por quê? Deficiência nossa logística, a gente não controla a distribuição, não tem os corredores que poderiam acelerar esse deslocamento e não tem uma política conjunta com outros países exportadores de carne como Argentina, Uruguai, Paraguai, para permitir a abertura de mercados negociando com outros temas, por exemplo, esse do 5G, e haveria vários outros, né? Então a gente perde uma oportunidade e junto com a Argentina a gente poderia negociar isso, porque aí só o quilo das exportações do Brasil, né, o preço médio da carne bovina congelada que o Brasil exporta, a tonelada é $4.000, 4 mil. Da carne fresca é $5.500. Então já tem uma diferença brutal aí, que é basicamente logística. E da carne, aí o caso extremo, né, da Nova Zelândia, que está melhor posicionada para exportar para o leste asiático, obviamente, do que o Brasil, mas o preço médio da tonelada de carne bovina exportada pela Nova Zelândia é $13.000. Né? Então, claro que a gente não vai chegar nesse valor, até porque a nossa questão é mais quantidade do que qualidade, mas a gente deve atuar também para qualidade e controlar a logística. O Brasil, respondendo sozinho por 20% das exportações mundiais de carne congelada, não pode ficar completamente refém, né, de empresas logísticas externas, e teria muito a ganhar. Né? Isso remonta também,
é um tema que deve ser discutido com mais profundidade brevemente, espero, que é o estímulo do Brasil, né, ou a indução do Estado para as campeãs nacionais, que no meu olhar são decisivas para a gente ter um posicionamento mais adequado e garantir mais divisas, enfim, e inovação tecnológica, aumentar nossa competitividade, enfim, isso junto com a Argentina a gente pode mais, né? Eu acho que esse é um tema, ele é importante, Pedro, e acho que vale a pena a gente fazer uma conversa específica para isso, porque ainda existe muita reação negativa, né, essa ideia de construir campeões nacionais, então acho que no contexto geopolítico, no contexto do Mercosul, talvez isso ganhe uma nova luz, né? Eu queria só... São dois temas fundamentais que estão juntos, né, que tem que ser reavaliados, que é tanto a questão das campeãs nacionais, como que até fiz uma apresentação recente específica sobre isso e compilei vários dados para tentar responder essa questão, se valeu a pena o BNDES financiar as exportações do Brasil para países que hoje são inadimplentes, como é o caso da Venezuela, de Cuba e Moçambique. A resposta é que valeu muito, entendeu? Por exemplo, para a Venezuela, no período que o BNDES utilizou esse instrumento, o BNDES financiou algo como 2 bilhões e pouco. O Brasil acumulou um superávit de 80 bilhões de dólares, e a dívida da Venezuela, que pode ser recuperada, é de aproximadamente 1 bilhão. Então, é 1 bilhão que a inadimplência, que pode e deve ser recuperada, há instrumentos para isso, né? O governo último foi totalmente ausente em relação a essa questão, quase que abandonou, aparentemente, para ter o discurso de dizer que são inadimplentes, e a gente pode recuperar isso, inclusive com mais crédito, para gerar mais superávit, enfim, e condições deles pagarem a dívida, que é o que faz qualquer credor, né, consciente, mas mesmo sem recuperar, já valeu muito pelo acumulado que não haveria caso não tivesse esses instrumentos, pelo menos não naquela magnitude. Isso para os outros países, tá? E as exportações, quando há financiamento, né, do BNDES, as exportações também são muito mais complexas, produtos mais elaborados. A média, né, por exemplo, uma questão bem simples, assim, que as pessoas às vezes não têm, e vale para a Argentina também. A tonelada que o Brasil exporta para a Argentina tem um valor próximo a $1.000, e a tonelada, mais de $1.000 por tonelada, em média. Para a China são $250. Para a Venezuela, no momento que o Brasil exportava produtos mais complexos, né, e que o BNDES financiava as obras de infraestrutura e também exportações de tratores, enfim, aviões e tal, a média chegava a $2.000 por tonelada, né? Então quase 8 vezes mais do que a média para a China. Então são questões que devem ser avaliadas agora, passado o nosso ciclo eleitoral, né? Devem ser consideradas para a retomada do desenvolvimento. Eu acho muito interessante esses dados que você traz. Eu queria pontuar para quem nos assiste que note que o pensamento do Pedro está sempre associado à região. Então é muito difícil você pensar um país aqui nosso, né, sem pensá-lo no contexto da região. E aí eu queria fazer o arco, a gente voltar ao problema da Argentina, pegando tudo isso que você colocou, né, fazendo uma conexão. Eu gostaria que você explorasse, que é talvez um dos principais determinantes da condição argentina, que são determinantes históricos, já crônicos, de décadas, seja a dificuldade de o país fazer superávites comerciais consistentes no tempo, o que está associado exatamente à complexidade da sua produção, né, que historicamente é uma complexidade limitada, o que faz com que o país tenha dificuldade de conseguir as divisas necessárias para ter uma estabilidade daquilo que, para quem não conhece muito do jargão, a gente chamou de restrição externa. E a restrição externa é quando o país não tem divisas suficientes para fazer a sua economia operar no sentido de contratar e importar insumos para a indústria, contratar e comprar produtos mesmo, alimentícios para a população. Isso deixa o país mais sujeito aos fluxos de capital, que são empréstimos de curto prazo,
né, que podem entrar e sair meio ao sabor de diferentes expectativas de quem empresta para o país, e isso gera uma volatilidade da taxa de câmbio que acaba afetando a inflação, né, e é uma das principais preocupações, né, da Argentina. Então isso, né, Pedro, que você colocou aqui, tem a ver exatamente com oferecer, vamos dizer, uma capacidade para o país gerar essas divisas para que estes problemas que aparecem como sendo de curto prazo, né, eles possam ser aliviados. Ou seja, a Argentina não se encontra na situação que ela está hoje porque determinado governo saiu imprimindo moeda. Né? A gente já conhece, pelo menos desde os anos 50, que a impressão de moeda ela é uma resposta do sistema econômico na América Latina a pressões que vêm desde o câmbio e de outras deficiências estruturais que fazem com que a inflação suba, e os governos, para não gerar uma grande recessão, né, no país, eles acomodam essas pressões com a emissão monetária. Isso aí já acho que é tão já batido aqui na nossa discussão que fica até ruim quando vem alguém e fala assim, porque o governo Fernandes saiu imprimindo moeda. Então acho que isso que o Pedro está colocando aqui é como que a gente pode olhar a Argentina de um contexto mais extenso do ponto de vista histórico, e aí ele está dando várias sugestões de como um resgate de uma política regional do governo Lula pode amenizar isso. Tem uma nota técnica que eu participei com vários outros colegas do IPEA, que a gente trata das relações econômicas Brasil-Argentina, analisa ali cenários também de redução da tarifa externa comum, quais setores seriam mais afetados, quais seriam menos afetados. A gente discute a questão de integração energética, tem um mapa ali de todo investimento do Brasil na Argentina, investimentos argentinos no Brasil, como funciona, uma análise do comércio bilateral nas últimas 2 décadas, e toda uma agenda de propostas, né, para reconstruir pontes, assim está o subtítulo do documento. Nota DINT 44, né, desse ano, foi lançado em março desse ano. E ali é bem fácil ver, por exemplo, que o comércio bilateral em 2011 foi de 39 bilhões de dólares. E em 2020, foi um ano crítico, né? Foi de 16 bilhões de dólares, né? Então, uma queda de 60%. Depois, em 2021, a gente recuperou e mas perdeu um pouco o fôlego de recuperação esse ano, mas a gente tem que recuperar no mínimo aquele patamar de 39 bilhões rapidamente. É possível fazer isso, e o fundamental para a Argentina, e ela tem sofrido muito, é porque assim como o Brasil exporta produtos industrializados principalmente para a América Latina, né, para os nossos vizinhos, um pouco para os Estados Unidos e para a Europa, mas assim, dos produtos que a gente exporta para a região, entre 80% e 90% são manufaturados. Para os Estados Unidos, 50%, mais ou menos, quase entre 50% e 60%. Para a Europa, entre 30% e 35%. E para a China, 3%, menos de 3%, 2,9%. Então, é um quadro que mostra a importância regional. E para a Argentina, a situação é mais dramática ainda. O que eles exportam de industrializados é basicamente principalmente para o Brasil. E a gente passou a importar muito menos esses industrializados. Não porque a gente passou a produzir aqui, mas porque é uma crise industrial e no nosso país também, principalmente no setor automotivo, que era o que a gente mais importava insumos da Argentina. A região tem exportado menos automóveis, por exemplo, né, e o nosso mercado nesse setor está totalmente desaquecido. Então, afetou muito a Argentina também. Eles recebiam muitas divisas de exportação de alguns tipos de automóveis, né, picapes, por exemplo, carros maiores, que eram feitos lá e vendidos aqui, e também insumos para vários modelos de automóveis no Brasil. Agora, a questão da Argentina, e nesse tema é parecido com o Brasil, nesse aspecto, né, é que o período aí dos últimos 8 anos, né, coincide, 2011 foi o pico e depois foi caindo, né, o comércio bilateral. Nesse período, os dois países também se desindustrializaram, de forma mais acentuada nos últimos 6 anos. Assim. E acabou que esse comércio bilateral diminuiu bastante,
menos divisas, obviamente, para a Argentina, e a gente tem que tomar cuidado que na recuperação das relações bilaterais, inclusive para a recuperação argentina de forma mais consistente no tempo, haja alternativas para que não se tenha um superávit exagerado para o lado do Brasil, né? Então, do ponto de vista regional, um comércio mais equilibrado é desejável. E há instrumentos para fazer isso. Uma estratégia para exportação conjunta para terceiros é uma delas, que é uma agenda que não esteve, embora tenha Mercosul há 30 anos, 31 anos, mas nunca foi um tema central para o Mercosul. Deve ser num período próximo, inclusive para que esses instrumentos de integração incorporem atores de algumas regiões do Brasil que nunca sentiram os efeitos positivos do Mercosul. Por exemplo, no Mato Grosso, Rondônia, Acre, Roraima, que são estados que exportam produtos principalmente agrícolas, né, mas que exportam muito pouco para a Argentina, são os estados que mais crescem, né, no país também, em média, mais participam do comércio exterior, e coincide também que os que deram uma votação mais favorável ao Bolsonaro, né, bem claramente, coincide assim. Aí tem um estudo aí, também fazendo a propaganda, André, que foi publicado pela CEPAL, chama Boletim FAO, de FAL, né, de Facilitação e Logística, número 392, que trata dessa rede interoceânica e desses estados articuladores do Brasil. Aí a questão não é tanto com a Argentina, mas a importância da articulação do Mato Grosso com o Paraguai, noroeste da Argentina e Chile, né, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso com a Bolívia e o extremo norte do Chile, o Acre e Rondônia com o sul do Peru, Roraima com a Venezuela e a Guiana. Esses estados, só para que não é um tema muito conhecido também, e com isso eu termino, esses estados responderam nos últimos 11 anos por mais da metade de todo o superávit do Brasil, esses 5 estados articuladores, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Roraima. E esses estados só têm 4,6% da população do Brasil. Responderam por mais de 50% do superávit. Que volta aquilo que você falou de que eles não são setores intensivos em mão de obra, né? Então não geram muitos empregos. São pouco intensivos em mão de obra. É muito importante para o Brasil que tenha esse superávit. Com metade do nosso superávit, a situação nossa estaria muito pior. Mas que esses estados também carecem de uma agenda de integração. Eles podem ganhar muito se melhor articulados com os vizinhos, porque eles têm uma característica que é a seguinte: eles são mediterrâneos, não têm acesso ao mar. A produção se desloca cada vez mais para longe dos nossos portos tradicionais do Atlântico, Santos, Paranaguá, e mais para próximo dos Andes e dos portos do Pacífico, né? Então, essa é uma questão mais estratégica aqui, mas esse é tema para outro debate. E sobre a Argentina, é importante ter uma agenda bilateral positiva e entender que a crise argentina não é uma questão desse governo. Até no governo anterior do Macri, a crise na Argentina se acentuou bastante também, a inflação aumentou, o endividamento aumentou, enfim, são temas que são estruturais, e a resposta para as crises estruturais, obviamente, são também estruturais, não adianta dar resposta de curto prazo, de fazer um ajuste fiscal, gastar menos, enfim, que não é isso que vai resolver a crise argentina, é algo muito mais profundo e deve ser trabalhado dessa forma. E reforçando a minha ideia inicial para fechar, é que quem mais vai se beneficiar com a recuperação da economia argentina, depois dos argentinos, somos nós, brasileiros, né? Então, a gente pode ajudar, patrocinar, se solidarizar com a Argentina, fomentar a sua recuperação, que quem vai ganhar também somos nós. Maravilha, Pedro. Eu agradeço muito, acho que foi uma fala muito importante, porque, como eu disse, você traz uma visão integrada da região
e mostra para a gente, acho que vários aspectos que não são claros no debate, a despeito do seu esforço de escrever na grande imprensa, de levar essas ideias, e eu queria frisar alguns deles aqui. O primeiro é que a crise argentina é uma crise estrutural que vem da dificuldade que o país tem de produzir divisas suficientes para depender menos de fluxos de capital que são mais voláteis e tendem a instabilizar a taxa de câmbio e com isso produzir a inflação, né, frequentemente observada no país e desencadear todos os outros problemas de curto prazo que estão associados à política macroeconômica, né, fiscal e monetária. O segundo ponto riquíssimo que você trouxe aqui para a gente é a importância do comércio bilateral em ativar as dimensões da economia que mais produzem emprego no país, que são as pequenas e médias empresas, né, micro, pequenas e médias, e esse comércio regional pode ser muito dinamizado se houver um esforço coordenado de ativar essas redes regionais de comércio. E o terceiro ponto muito importante, que conecta com a nossa primeira conversa, então quem está chegando aqui nessa conversa depois, eu vou deixar o link no final para a primeira parte da conversa que diz respeito ao BID, se conecta exatamente ao papel do Banco Interamericano de Desenvolvimento em financiar projetos de integração para que vários desses gargalos que hoje afetam de maneira negativa a estabilidade argentina, a estabilidade econômica argentina, possam ser amenizados, né? A gente sempre, quando a gente fala de América Latina, a gente fala de amenizar os gargalos, amenizar os problemas, porque resolvê-los é realmente, eu acho que objetivos são mais complexos e mais de longo prazo. Mas certamente essa integração que o Pedro traz aqui para a gente é fundamental para a gente pensar os problemas da região para além do que é a cartilha típica que aparece na imprensa, que é a questão da boa gestão. Ou seja, parece que os países da América Latina têm dificuldade de sair, né, e de alcançar estágios superiores de desenvolvimento, meramente porque eventualmente aparecem governos de esquerda que não fazem a gestão das contas públicas ou não praticam a austeridade da maneira como o mercado financeiro pensa. Então a gente, né, o Pedro trouxe aqui uma visão que eu acho que enriquece muito o nosso entendimento sobre a região e eu quero agradecê-lo evidentemente, por essa contribuição que ele sempre dá ao canal e, obviamente, ele será convocado, porque aqui, Pedro, você não é convidado, você é convocado porque você sempre enriquece muito a contribuição do canal. Quero te agradecer. Valeu, André, muito obrigado. Para mim é sempre uma satisfação conversar sobre a América Latina, esses desafios no nosso debate também vão surgindo novas ideias, né? As ideias vão se interrelacionando e se consolidando. É sempre válido, e também depois sempre tem os teus ouvintes aí, que são muitos, os espectadores, não sei como é que vocês chamam exatamente, mas acabam interagindo e é sempre satisfatório esse diálogo. Valeu, André. Maravilha, abraço. Pedro, muito obrigado. Pessoal, deixem aqui a curtida, compartilhem o vídeo, eu vou deixar também os links aqui dos trabalhos mencionados pelo Pedro para quem tiver interesse. Um grande abraço e até a próxima.